Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Billy Summers, lançamento de 2021 do King, que foi lançado quase que simultaneamente aqui no Brasil pela Suma de Letras, mas eu li nessa edição da Scribner em inglês, porque eu comprei as duas, porque sim, temos problemas aqui com relação a King, mas isso é história para outro vídeo. E vamos lá. O que dizer de um livro que eu passei a metade dele não sabendo se eu ia amar ou odiar? Porque sim, gente, a gente pode odiar o livro de um autor que a gente ama. Não tem como gostar de tudo e tá tudo bem, tá? Não precisa me atacar pedra porque eu falo que o King é meu escritor favorito e eu não gosto de alguns livros dele. Isso pode acontecer. Tá tudo bem, tá? E aqui foi mais ou menos isso. Mas vamos lá, vamos dar uma situada aqui na história. A gente vai acompanhar o Billy Summers, que é um ex-marine, né? Que é um ex-militar das Forças Especiais da Marinha. Ele era um sniper e ele acaba, depois das guerras, depois de tudo, ele, se eu não me engano, foi na Guerra do Iraque ou foi na Guerra do Vietnã? Acho que foi na Guerra do Iraque, pela idade dele, que ele lutou, né, e isso deixou algumas marcas profundas nele, e ele agora, ele tá na reserva, né, ele é da reserva do exército americano, e ele foi contratado pra ser um assassino de aluguel. Ele basicamente vive de matar as pessoas por contrato, mas ele tem um lema que ele só mata as pessoas que são ruins, que fizeram alguma coisa muito ruim. E ele é chamado pra fazer um trabalho que ele fala que vai ser o último trabalho dele e vai ser o que ele vai receber mais, cerca de $2 milhões, um adiantamento de $500 mil e $1,5 milhão depois que ele terminar o serviço. E só que ele precisa de um disfarce, porque ele não tem uma data pra esse trabalho acontecer. Então ele vai ter que mudar de cidade, vai ter que adotar um disfarce, ele vai ter que mudar de nome, coisas nada que ele não esteja acostumado a fazer. E aí ele vai fingir que ele é um autor, né? E é uma coisa que ele sempre quis. E o mais legal, eu acho que o mais legal da personalidade do Billy é que ele finge que ele é burro. Porque pra lidar com essas pessoas, quanto menos você mostrar que você sabe do que elas estão falando, melhor. Né? E além do lema de que ele só mata as pessoas que fizeram alguma coisa muito ruim, né? Na concepção dele, óbvio. Não interessa você contratar, você quer matar aquela pessoa porque aquela pessoa bateu em você, não. A pessoa tem que ter feito alguma coisa muito ruim. E normalmente é estupro, assassinato, esse tipo de coisa. E esse em questão, ele cometeu um assassinato e, se eu não me engano, teve algum estupro envolvido também. E ele tá sendo transferido de um condado pro outro pela segurança dele, e a ideia é matar esse cara quando ele chegar no fórum daquela cidade onde o Billy está. E aí, o Billy vai assumir a identidade, se eu não me engano, o nome dele é Daniel, alguma coisa do tipo, mas as identidades falsas dele não são relevantes para a história. E aí ele vai começar a escrever e a gente vai acompanhar a história de vida dele e o quanto é realmente muito, muito triste a história de vida dele, e dá pra entender por que ele tem esses dois lemas, né? O primeiro é que ele só mata quem ele acha que realmente merece morrer, e ele mesmo é responsável pelo plano de fuga dele, né? Ele não aceita que mais ninguém bole o plano de fuga dele, porque não tem como confiar na pessoa que vai fazer isso, principalmente porque essa pessoa não pode trabalhar para quem contratou ele para matar, e ele tem muita informação das pessoas que contrataram ele, e ele pode derrubar muita gente por causa dessas informações. E nesse caso, as coisas desse último caso da vida dele são muito bizarras. Primeiro, são cerca de 6 meses que ele fica ali de tocaia. Segundo, ele sempre arruma a arma dele e arranja outra pessoa para arrumar a arma. Ele já fica meio ressabiado, tem muita gente envolvida nesse caso. Não é só a pessoa que contratou ele, tem mais gente envolvida. Ele não sabe realmente quem está pagando para que esse cara seja morto, né? Não contam para ele, ele também não se interessa muito em saber, né? Ele tá mais preocupado em receber o dinheiro dele e viver a aposentadoria dele.
Só que ele vai e comete o crime, né? Ele mata essa pessoa, é lógico, ele não erra, ele é um exímio atirador. E ele não aceita a rota de fuga que foi planejada para ele. E na hora que ele mata essa pessoa, ele percebe que estão atrás dele. Né? Que a ideia era que ele matasse o cara e matassem ele, como ele suspeitava. Mas ele consegue fugir. Né? Ele, lógico, é um cara que, além de ser um exímio atirador, ele também sabe muito bem como se disfarçar, como fugir, como se esconder e tudo mais. Ele já tá há alguns dias no esconderijo dele, um esconderijo num lugar que ninguém conhece, ninguém sabe, até que deixam uma menina, descartam uma menina de cerca de 17, 18 anos na frente da casa dele, e ele não consegue, né, se manter ali escondido vendo a menina agonizando, e ele vai e salva, resgata essa menina, e eles acabam formando um laço muito bonito. Ela é muito nova, o Billy já deve ter em torno de uns 20 anos a mais do que ela, mas eles formam constroem uma relação muito bonita. Apesar de todas as disfuncionalidades da vida do Billy, eles conseguem criar um laço muito verdadeiro, né? Depois que superado a tanta desconfiança dela por ele, porque ela acredita, ela demora muito para entender que não foi ele que fez o que com ela, né? Nada, que ele só realmente salvou ela. E ele, pra entender que ela não vai fugir e falar que ele é o cara que estão procurando. Porque quando ele resgata ela, ele tá sem disfarce. Né? Ele tava de boa na casa dela, ele ouve um barulho. E quando ele vê, tem uma menina no quintal dele. Ele não vai perder tempo colocando disfarce, ele não sabe o que aconteceu com a menina. E eles vão construindo essa relação, que pra mim é a parte mais interessante do livro. Toda essa criação de um relacionamento entre os dois, e não é um relacionamento amoroso. Mesmo que ambos tenham interesse, não acontece esse relacionamento dessa maneira, e um confia no outro plenamente. Ela resolve abandonar a vida dela, que não era lá essas coisas, pra acompanhar o Billy, porque o Billy precisa... Aí é uma questão de ego, entra uma questão de ego no Billy. Ele precisa do dinheiro dele, não que ele precise do dinheiro pra viver, ele quer o que é dele. Então contrataram ele pra ele receber aquele valor, então ele quer aquele valor e ele vai até as últimas consequências para conseguir aquele valor, né? E a menina vai acompanhar ele em tudo isso, e a gente vai conhecer um pouco mais a fundo quem é o Billy, né? E a gente acaba se afeiçoando de verdade a ele, por tudo que ele já passou na vida dele, pelos códigos de ética dele que não são distorcidos, né? Ele vai descobrir quem contratou ele pra matar o cara, e ele vai perceber que ele foi enganado, e ele vai ficar puto, porque é uma das poucas regras que ele tem na vida dele, e ele vai descobrir que ele foi enganado, e ele vai ficar puto, e aí vai acontecer o que eu esperei que fosse acontecer o livro inteiro, e vai ser incrível, tá? Triste, sim, chorei lendo Billy Summers. Chegou numa parte eu estava aos prantos, porque é muito triste o que acontece. A maneira como acontece é muito triste, e o final é muito emocionante, por isso que eu falo que é um final quase perfeito, né? Levando em consideração King, se a gente for pegar os finais do King, esse é um dos melhores finais que eu já li dele, e preciso aplaudir. Eu vi muita gente criticando esse livro, mas eu não tô nem aí, porque realmente ele trouxe uma construção de mundo diferente, ele trouxe uma história diferente, não chega a ser um thriller, não é um filme de terror, tá mais pra pegada de A Espera de um Milagre. É um drama, esse livro é um drama, e é um drama muito bem construído. Se a gente for falar de personagem, o King é exímio em fazer isso, por isso que ele tem os seus diversos calhamaços, porque os personagens dele têm uma base muito sólida, e você acaba se encantando com os personagens e realmente acreditando que aquelas pessoas possam existir, né, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas dificuldades, com todos os seus traumas, com todos os seus medos. Ele cria uma pessoa perfeita, né? Não é raso e não é superficial, nenhum personagem que aparece nessa história é superficial, então você vê toda a beleza de uma construção de personagem como deve ser, né? Porque uma história não existe sem os personagens, o mundo pode ser perfeito, né? O desenvolvimento de mundo, a criação de mundo pode ser perfeita, mas se você não tiver uma criação de personagem condizente com a história fica uma droga. E olha, de verdade,
entrou pra lista dos favoritos. Não foi um livro que eu favoritei, mas se alguém perguntar pra mim, quais são os seus livros favoritos do King, esse aqui vai entrar na lista de livros favoritos. Eu só não favoritei porque eu tive esse sentimento meio duvidoso ao longo da leitura, né? Eu não estava gostando. Então eu não achei justo favoritar o livro só porque o final foi sensacional. E é um livro que eu já quero reler várias vezes, porque eu sei que eu vou pegar cada vez que eu ler uma nuance diferente dessa história e vai ser incrível, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!